Olá, espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui para fazer, um panorama da carta de Paulo a Tito. E esse convite eu recebi da irmã Rosiquelha. Muito obrigado, irmã Rosiquelha. É uma honra estar aqui com vocês. E é mais, um programa do Ministério Fio de Prata, Mais Vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Usa nossas vidas como instrumento nas tuas mãos para ministrar, para abençoar a vida dos Fios de Prata e daqueles que vão assistir e depois também, esses estudos, que os corações estejam disponíveis para receber o melhor do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, dentro das cartas pastorais, nós temos a carta de Tito, né? Temos 1 Timóteo, 2 Timóteo, mas hoje a gente vai falar da carta de Paulo a Tito. E esse nosso bate-papo aqui vai ser dividido em 3 partes. Hoje nós fazemos uma introdução. No próximo encontro nós vamos fazer um resumo aí dos capítulos 1 e 2. E depois nós vamos fazer o encerramento com o capítulo 3 e um fechamento de tudo isso. Ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, querido, o versículo-chave, o carro-chefe dessa carta de Paulo a Tito está no capítulo 1, verso 5, que diz assim: Por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero conforme prescrevi ou instruí a você. Olha que grande responsabilidade, né? E ao mesmo tempo que grande privilégio Paulo comissionou a Tito, de colocar em ordem as coisas, em cada cidade, que é em torno de 100 cidades, e selecionasse homens cheios do Espírito Santo de Deus, comprometido com o Senhor e com sua palavra, de caráter, para os constituir presbítero, conforme ele instruiu. Ok, querido? E outra coisa, tá? O autor da carta todo mundo sabe, Todo mundo sabe que foi o apóstolo Paulo, tá? E na introdução da carta, como foi maravilhoso, Tito receber essa carta. Quem não gosta de receber carta, não é isso? Ainda mais Paulo, um homem honrado, estabeleceu várias igrejas, no mundo oriental. Mas você sabe qual é o significado da palavra Tito? Tito significa pai, honrado, respeitado, ou ainda o defensor. O nome dele pode ter sido origem da palavra tatá, por isso que vem pai depois, Pode ser também originado de uma família romana, derivado do latim titulus, que significa honrado e respeitado. Este nome, querido, é um nome que sugere um caráter nobre, cuja base está consolidada sobre a honra, formada pelo respeito conseguido através de quê? De boas ações, de bons comportamentos e, sobretudo, a honestidade incorruptível. Então Paulo deixou Tito na ilha de Creta e ele foi encarregado de liderar a igreja ali. E a ilha de Creta, como está escrito no versos 12 e 14 do capítulo 1, era habitada por nativos e judeus que não conheciam a verdade de Jesus. E assim, a responsabilidade que Deus deu a Tito era de continuar a instruir e a incentivar, o desenvolvimento de líderes, assim como dos membros da igreja. Então assim Paulo buscou, e guiou Tito, tá? Na condução, na descoberta de líderes para que fossem os potenciais para dar continuidade ao trabalho. Tá? E ele sugere tudo isso que está no capítulo 2, no verso de 1 a 8, em instruir esse líder para que pudesse crescer na fé em Cristo. Tá? E ele inclui não somente, especificamente, os presbíteros, mas todos os homens, mulheres, escravos, ele instrui todo mundo. Tá? E quando foi escrita essa carta, Quando foi escrita? Ela foi escrita na 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo por volta do ano 66 da era cristã. Tá? Isso é após a primeira prisão de Paulo em Roma, portanto ela não está registrada no livro de Atos. Tá? As muitas jornadas do apóstolo Paulo estão bem documentadas e mostram que ele escreveu a Tito de Nicópolis em Epímero.
E afinal de contas, qual o propósito da carta a Tito? Tá? Em primeiro lugar, ela é conhecida como uma das cartas pastorais, assim como as duas cartas de Paulo a Timóteo. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo para incentivar o seu irmão ou seu filho na fé, tá? O qual o deixou lá na ilha de Creta para liderar a igreja que Paulo havia estabelecido em sua viagem missionária. Não é assim que às vezes a gente faz, né? A gente estabelece algo, tá? Para a família e depois instrui os filhos para dar continuidade. Era um legado que precisava ser continuado, tá? Essa carta também aconselha Tito a respeito de quais qualificações que se deve buscar nos líderes da igreja. Ele também alerta acerca da reputação daqueles que viviam na ilha de Creta, que está no verso 12 do capítulo 1. E a pergunta é, por que estudar esse livro? Essa carta, né, ou epístola? Por quê? Essa resposta, né, responde porque a gente tem que estudar a Bíblia, né? A carta de Paulo a Tito contém inúmeros conselhos do apóstolo Paulo aos líderes da igreja, tá? Que pode ser usado hoje para todos nós. Paulo escreveu que a esperança da vida eterna foi inicialmente prometida a Deus na vida pré-mortal, antes dos tempos dos séculos. Está em Tito do capítulo 1, verso 2. Além disso, Paulo ensinou que os santos deveriam aguardar a bem-aventurada esperança da exaltação e a segunda vinda de Jesus, que está no verso 13 do capítulo 2 de Tito. Tá? Paulo também escreveu a Tito sobre a lavagem da regeneração e a renovação do Espírito Santo, que está no capítulo 3, verso 5, fazendo alusão à ordenância do batismo e o efeito purificador de receber o dom do Espírito Santo. Ambos preparatórios para que sejam feitos herdeiros segundo a herança da vida eterna, que está em Timóteo 3,7. Tá? E ao meditar, meus queridos irmãos e irmãs, no inspirado conselho de Paulo a Tito, a gente pode aumentar nossa fé, que as doutrinas e as ordenanças do Evangelho nos dão a esperança da vida eterna. É elas lá, na palavra de Deus, que se encontram isso. Vamos a algumas características marcantes desse livro. Tá? Essa carta é uma das epístolas pastorais, para pastor, para líder, para igreja, para todos nós. A epístola a Tito nos dá a primeira evidência de que a igreja foi estabelecida na ilha grega de Creta, no mar Mediterrâneo. Está no verso 5 do capítulo 1. Tito, esse homem nobre, teve a responsabilidade de chamar novos bispos ou presbíteros na ilha. Paulo relaciona algumas qualificações espirituais para os bispos, que está nos versos de 6 a 9 do capítulo 1. E outra coisa, ele deu conselho específico para homens, mulheres e servos sobre o comportamento apropriado dos santos. Está no verso de 2 a 10 do capítulo 2. E por fim, nós temos alguns versículos chaves, tá? Que norteiam a carta. O primeiro a gente já leu, Até por essa razão de ter deixado em Creta, foi para que você pusesse em ordem o que faltava e constituísse presbítero em cada cidade como eu o instruí. Tá no capítulo 1, verso 5. O outro versículo-chave está no capítulo 1, verso 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Dá para entender que o Tito tinha que ter o discernimento espiritual para fazer as devidas escolhas? Porque tinha as pessoas que eram detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Outro versículo-chave está no versículo 5 do capítulo 2. E isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda autoridade e que ninguém o despreze. Então, quando Tito ia lidar com tudo isso, o apóstolo pode dizer, você tem que ensinar, você tem que exortar, você tem que repreender com toda a autoridade. E por fim, Tito, capítulo 3, verso de 3 a 6, ele diz que houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis, odiando-nos uns aos outros, mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador,
não por causa de nossos atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo poder, regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então eu queria iniciar com isso, tá? Que você comece a meditar, leia o capítulo 1 já e leia o capítulo 2, para que no próximo encontro a gente possa discorrer mais a fundo sobre isso. Foi um prazer estar com você, que Deus te abençoe, e agora nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu, abençoe os teus filhos, que eles venham meditar na tua palavra e em tudo aquilo que foi compartilhado aqui. Nós oramos, Pai, agradecidos e abençoamos o Ministério Fio de Pratas, em nome de Jesus. Amém e amém.